Versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 10, o versículo 51, 52. E indagou-lhe Jesus: que queiras que eu te faça? E rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. E no mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Nesta passagem, nós vemos que Jesus, indo para Jerusalém, era caminho passar por Jericó. E nesses versículos, o que me chama a atenção foi a persistência do cego Bartimeu. Ele tinha consciência, ele tinha convicção. E naquele momento ele pensou: essa é minha única chance, ou é agora ou nunca. Porque Jesus ia para Jerusalém, mas não ia voltar mais pelaquele caminho. Então Bartimeu abraçou e disse: é minha chance. Tem momentos, irmãos, tem momento em nossas vidas que não acontecerá novamente uma oportunidade. Então nós vemos aqui que as oportunidades têm que ser aproveitadas. Aleluia! E foi o que o cego Bartimeu fez. Ele aproveitou. E naquele momento, Bartimeu decide usar a sua inteligência. Apesar dele ser cego, ele tinha atitudes. O que não faltava era atitude. Ele era inteligente, ele tinha agilidade. Quando ele percebe que era Jesus que ia passando, ele começa a agir. Como ele começa a agir? Ele para de pedir esmola e começa a chamar a Jesus. Ele joga a sua capa, porque Bartimeu tinha uma capa. E na capa que ele usava tinha o nome, o cego Bartimeu. E naquele momento que ele joga a sua capa do lado, ele se encheu de grande fé. A Bíblia nos diz que ele se encheu de grande fé. E ele, no momento que ele jogou a sua capa, ele se encheu de grande fé. Ele não imaginava o tamanho da dificuldade que ele ia ter para chegar a Jesus. Toda honra, toda glória é o nome do Senhor. A fé dele foi muito grande, mas ele não imaginou o tamanho da tempestade, da dificuldade que ele ia ter para se aproximar a Jesus. Mas Bartimeu foi persistente. Bartimeu foi persistente.
E ele viu a dificuldade, mas mesmo assim, ele não parou. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquela multidão, que era a dificuldade que Bartimeu tinha, para que ele se aproximasse de Jesus. Aleluia! A multidão começou a dizer: para, não incomode ao mestre, para de gritar, para de chamar o mestre. Aleluia! Olha, irmãos, a multidão pediu que Bartimeu calasse, mas ele não calou. Quanto mais a multidão pedia para ele calar, mais ele clamava a Jesus. Meus irmãos queridos, tem horas em nossas vidas que a multidão é tão grande, mas não importa o tamanho da multidão, Jesus está pronto a nos ouvir. Jesus está pronto para ouvir o seu povo. Aleluia! Ele está dizendo: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Toda honra, toda glória é o nome do Senhor. Nós vemos nessa história que Bartimeu viveu uma história de milagres. Bartimeu viveu uma história de milagre, e nessa história nós podemos aprender que Bartimeu era homem de atitude. Bartimeu era homem de atitude, que mesmo a multidão pedindo para ele se calar, ele não calou, ele continuou clamando. A atitude de Bartimeu falou mais alto, a fé de Bartimeu falou mais alto. Aleluia! Toda honra, toda glória ao nome do Senhor. E ele não fica quieto e começa a gritar. A Bíblia diz que ele começa a gritar: ô homem, ô filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia! Todas as vezes, meus irmãos, todas as vezes que um homem de Deus, aleluia, toma uma atitude, foram bem-sucedidos. A Bíblia nos diz isso. A Bíblia nos mostra isso, que todas as vezes que eles tomaram uma atitude, eles foram bem-sucedidos. Aleluia! Lembra de Davi? Ele teve a atitude de lutar contra Golias e Deus lhe deu a vitória. Aleluia! Lembra de Moisés? Ele levantou a mão e Deus abriu o mar vermelho. Toda honra, toda glória é o nome do Senhor. Foi nessas horas que eles levantaram a sua mão. Foi que eles tiveram atitude e Deus deu a vitória. Deus fez a diferença na vida daqueles homens, e Deus também quer fazer a diferença em nossas vidas, irmãos. Aleluia! Eu não sei o tamanho do seu problema, e sempre tem uma multidão atrapalhando, aleluia, a sua caminhada. Lembre-se, Deus sempre está ao teu lado. Deus sempre está ao teu lado. Aleluia.